meus irmãos, olá minhas irmãs, muito boa noite. Nós estamos encerrando hoje o capítulo que trata das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Então nós vamos direto para a pergunta 303, que Kardec fez da seguinte maneira: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Então aqueles espíritos que não são simpáticos, um está um pouco mais na frente que o outro, certo? Vamos começar a entender assim, um está mais na frente, numa esfera até um pouco mais elevada, o outro está numa esfera inferior. Aquele que está lá porque conseguiu fazer um progresso mais rapidamente. Então quer saber se esses dois espíritos agora não simpáticos poderão tornar-se simpáticos algum dia? A resposta foi simples e direta. Primeiro, todos o serão, ou seja, todos nós seremos simpáticos algum dia. Isso a gente já pode entender por quê. Porque todos nós vamos estar numa perfeita comunhão com Deus. Todo mundo vai pensar sempre o melhor. Todos nós vamos estar querendo aquilo que Deus quer para todos nós. Aí sim, nesse dia, todos nós estaremos e seremos simpáticos uns com os outros, entre nós. Então é isso, todos o serão. Agora vamos à explicação do Espírito da Verdade. Um espírito, presta bem atenção, que é meio difícil isso aqui, essa explicação, mas por isso que eu vou bem devagar. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, vírgula, a em que se acha tal outro espírito. Não são dois? Então aquele que está numa esfera inferior, aperfeiçoando-se, ascenderá àquela mesma esfera em que o outro já está. Mas não está dizendo que o outro está lá pronto e acabado. Ele já está lá. Ele está uma esfera na frente, um passo na frente, mais ou menos assim. Ele já está lá. Mas ele também, lá nessa esfera, ele continua ainda lutando para melhorar, continua passando por provas, porque só não passam por provas, por provações, espíritos que se depuram totalmente, que não precisam nem mais encarnar. Até chegar nesse nível, é milhões de anos pela frente, caminhando e evoluindo. Então, nunca, por isso que eu falo, gente, nada é matemático. Não entendo assim, opa, se eu rezar 10 vezes por dia hoje, eu estou são e pronto para ir para o céu. Não é assim não. É devagar. A evolução não dá saltos. É devagar, lenta e gradual. Por quê? Porque nós somos cheios de defeitos. Às vezes eu faço coisas que você não faz, você faz coisas que eu não faço. Então, por isso, que ele dá a resposta assim, ó. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, vírgula, ascenderá, subirá, vírgula, aperfeiçoando-se desde que se aperfeiçoe a esfera em que se acha aquele outro espírito, aquele que já está lá, mais na frente. E ele continua assim: e ainda mais depressa se dará um encontro entre os dois, se o mais elevado é aquele que está mais na frente, vírgula, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então vamos entender isso aqui. Às vezes aquele espírito já está bem lá, mais elevado, numa esfera mais adiantada, lá ele não evolui, lá ele para. Ele fica estacionário. Lá ele tem provações também. Lá ele tem tarefas a cumprir, talvez até expiações, coisas assim do tipo. E lá ele suporta mal, quer dizer, ele deu um grande passo ao ponto de sair dessa daqui. Ele era simpático com esse aqui, bem atrasadinho igual a ele. E ele se esforçou, deu um passo e passou para essa aqui, achando que já estava pronto e acabado. Depurado, nada disso. Lá nessa outra esfera também tem trabalhos, tem tarefas, tem coisas que ele tem que fazer para continuar evoluindo. Não é só ir na igreja ou ir no centro espírita todo dia, decorar o livro dos médicos, decorar a Bíblia, que a gente fica santo para entrar no céu, não. A gente fica santo para entrar no céu desde que a gente faça tudo que Jesus quer que a gente faça aqui. Que está aqui na Bíblia. Ou aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Desde que a gente aplique na gente, primeiramente, toda a vontade do Pai.
Então, se você está aí na sua igreja ou no seu centro espírita achando que você já é santinho, só porque sabe o livro do Espírito de cor e salteado, ou você porque sabe a Bíblia de cor e salteado, fique tranquilo, que não vai dar para você chegar no céu ainda não. Então é isso aí, aquele espírito está lá na frente, né, uma segunda esfera. Lá ele resolveu dar uma de preguiçoso, às vezes suportando mal as novas provações, os novos trabalhos, as novas tarefas, ele permanece estacionário. Então aquele que está na inferior, se esforçou aqui, vai e encontra com ele, chega lá. Pode até passar, é como se fosse uma corrida, entendeu? Ele vai pulando assim, como se fosse um jogo, uma corrida de amarelinha, você vai pulando quadrinho por quadrinho. Agora, às vezes, o outro não consegue dar um passo à frente. Aí o outro se esforçou e chegou. Foi o que ele falou aqui. Se aquele que já está lá na frente permanecer estacionário, o outro chega. Aí então Kardec faz assim, mais uma pergunta. Podem deixar de ser simpáticos um ou outro? Não. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam. Aí está falando que certamente, se um deles for preguiçoso. Então a gente, às vezes, eu já sou simpático com alguém, tá? Já somos simpáticos. Eu posso já ser simpático, eu posso. Se eu for preguiçoso e não querer também acompanhar a evolução, querer me esforçar, e o outro está fazendo, a gente acaba deixando de ser simpático, e aquele outro vai lá para frente. E eu fico aqui. Percebeu? Naquele patamar que eu consegui chegar. Não sai, nem volto, mas também não dou um passo à frente. Certo? Então aí a gente já deixa de ser simpático. Porque o outro que evoluiu, que melhorou, já não concorda mais com as coisas que eu concordo. Se a gente transferir isso para a política, né? A gente é muito amigo um do outro. Mas depois a gente descobre politicamente que um defende ideias que você não defende. Não é o que está acontecendo no Brasil aí? As ideias políticas entre os homens, o Brasil não é polarizado por causa disso? Alguém defende ideias de alguém que não tem nada a ver. Correto? Então a gente acaba deixando de ser simpático um ao outro. E Kardec fez um comentário que eu li para vocês aqui totalmente. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregam. Olha, não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Porque espíritos elevados, sabe esse negócio de metade, um ser metade do outro, isso não existe. Necessariamente, limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teria utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham, fatalmente, que se reunir um dia na eternidade, depois de se haverem estado separados por tempo mais ou menos longo, né? Todo o trabalho evolutivo, ele é individual. E ninguém é responsável pelo outro, não. A mim cabe a minha evolução. A você cabe a tua. Nós já falamos aqui anteriormente que Deus, quando nos criou, Ele não determinou. Vocês vão estar eternamente juntos. Não. Por quê? Você pode ir mais rápido do que eu, pode ser mais inteligente, ter mais vontade do que eu, ou eu mais do que você. Então, por que eu teria que estar ligado a você eternamente, né? Deus é justo e sábio. E isso nos leva também para aquela questão de quando o Espírito falou assim, todos o serão um dia, isso leva a gente também para aquele vaticínio bíblico que está em Mateus 5:25, quando Jesus, completando um ensinamento, quando ele falava para o pessoal sobre questão de homicídio. Olha o que ele falou aqui em Mateus 5:25. Aqui está escrito assim, ó, entra em acordo sem demora. Já vi Bíblias que fala, conserta-te. Isso não vamos nos preocupar com isso não, porque cada vez que faz uma edição de uma Bíblia, muita coisa parece que é suprimido, muita coisa é mudada, não sei porquê. Mas vamos lá.
Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Algumas vezes falam ceitil. Isso é um vaticínio. Isso é um fatalismo. Estava discutindo com um colega ontem, ele falava que não acredita nesse negócio de fatalismo. Ele não gosta de ser fatalista. Eu falei, não é questão de não gostar. Fatalismo é uma consciência do sim, sim, não, não. Entendeu? Foi Jesus quem falou isso aqui. Daí não saireis enquanto não pagardes o último ceitil, o último centavo. De quê? Das tuas dívidas para com teu irmão. As tuas dívidas para com teu irmão, elas são dívidas, na verdade, para com a lei de Deus. Então, se você não resgata, você não sai daí. Reconhecer isso é ser fatalista, da mesma coisa. Se você resgatar, você sai dali da prisão. Então, para mim, eu vejo fatalismo assim, consciência do certo e do errado, daquilo que tem de ser. A lei de Deus, eu sempre falo, não tem incisos nem alíneas nos seus artigos. Ela é objetiva e imperativa. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, peço mais uma vez a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.